Bem-vindos ao Papo Suprem. Hoje nós temos o prazer de entrevistar o Dr. Masaru Emoto. Masaru Emoto é japonês e vem desenvolvendo, como muitos de vocês já sabem, há 26 anos um trabalho maravilhoso sobre a água, que envolve tanto o processo de cura através da água, como a pesquisa sobre os cristais d'água e a relação entre as emoções e a própria água. A água como um elemento que projeta as nossas emoções e também reflete o estado interior e o humor também das pessoas. Então, bem-vindo aqui à nossa União Planetária, à TV Suprem. O Dr. Emoto está realizando uma série de palestras aqui no Brasil, começando em Brasília, e eu começo essa entrevista perguntando a ele como teve origem essa sua pesquisa com a água. O que te motivou e o que levou a essa pesquisa? 最初は波動測定器に出会って、それを使って水で A minha relação com a água começou há 26 anos atrás e foi quando encontrei um equipamento que fazia as medidas das vibrações energéticas na água. 科学者たちの意見がとても強くて、それを何とかしてそうじゃないんだよと。水が情報を E utilizando essas vibrações energéticas, eu passei a curar muitas pessoas que vinham a mim e voltavam e saíam curadas. Entretanto, a comunidade científica colocou muitas dúvidas e havia muitas críticas, então eu tive que buscar um outro caminho que pudesse convencê-los. Dr. Emoto, eu gostaria que o senhor explicasse como surgiu essa pesquisa dos cristais d'água e sobre essa relação que existe entre os cristais que são formados na água e as emoções das pessoas que estão presentes naquele momento, né? Existe, parece uma reflexão das emoções que se manifesta nos cristais. Inicialmente, as pesquisas começaram apenas com água encanada, águas de diferentes locais, e aí eu fui fotografando os cristais dessas águas. でそのうちに、言葉を水に見せる。例えば、ありがとう。あるいはバカ野郎。E aí, de repente, um dia resolvi fazer um experimento onde coloquei para a água uma palavra forte como idiota e para outra água uma palavra como obrigado. E para minha surpresa, os cristais de água foram totalmente distintos. E daí eu comecei a buscar mais experimentos com as emoções das pessoas. Então, existe uma comprovação física, né, de que existe uma relação entre o que a pessoa pensa, o que a pessoa sente e a água que está presente diante dela. Então, como nós somos compostos basicamente de água, 70% do nosso corpo é de água, a maneira que os pensamentos que nós temos afetam, então, a nossa estrutura física. 私はおっしゃる通り、物理とかそういうことは全然知りません。Como minha formação não é científica, infelizmente eu não tenho como provar pela ciência física, né, ou por outros métodos científicos, se isso é verdadeiro ou não. Mas como a minha formação é mais de humanas, gosto muito de música, então eu tenho tentado fazer com que a água reaja a várias vibrações de músicas distintas. E é esse tipo de pesquisas que eu tenho feito. E é como Einstein famosamente falou, a verdade aparece nas coisas belas. Então, eu procuro esse caminho. Agora, eu gostaria que os cientistas contribuíssem para que o teste científico fosse feito das minhas descobertas. As suas descobertas, de certa maneira, comprovam a relação entre o estado emocional e também os estados mentais e a saúde.
Porque se uma pessoa está com um pensamento positivo, um pensamento de amor, por exemplo, isso vai afetar a sua água e vai torná-la de melhor qualidade. Então, isso se reflete certamente na saúde e na maneira como ela se apresenta para o mundo também. Eu queria que você comentasse sobre isso. 私たちはバイブレーション、水と同時にバイブレーションでできている、振動でできている、振動の組み合わせなんだということだと思いますね。Assim, a palavra é uma vibração que age na água e que age no ser humano. Então, nós precisamos estar conscientes de estar sempre usando essas palavras de maneira positiva para que haja um círculo virtuoso e que é esse tipo de força vital positiva que permite que nós, seres humanos, sejamos perfeitos. E quando usamos palavras negativas, elas acabam destruindo o organismo, o que muitas vezes chamamos de doenças. Então nós podemos afirmar que assim, os pensamentos que uma pessoa tem e as emoções também que ela tem uma relação profunda com a maneira como ela é vista no mundo e com a sua saúde. E que até, vamos dizer assim, o sistema imunológico é afetado pelo tipo de pensamento que a pessoa tem. Então a pessoa é aquilo que ela pensa. Uma pessoa bem disposta, uma pessoa alegre e bem-humorada, certamente vai afetar a sua água positivamente e vai, portanto, ter um bem-estar e uma longevidade também maior, certo? そうですね。全くおっしゃる通りであります。初めにことはありきと聖書の冒頭にもあるように、言葉でできている。Assim como se fala na Bíblia, né? A palavra é o início de tudo. E se nós temos palavras e nós mesmos utilizamos palavras boas, nós podemos ter saúde e sempre energias positivas. E à medida que usamos palavras negativas, isso vai reduzir o nosso sistema imunológico e vai prejudicar nossa saúde. Assim a gente pode pensar assim, então eu concordo plenamente com o que você está falando. Uhum. Existe uma pesquisa que mostra que a água ela é mais instável na temperatura do corpo humano, na faixa de 36 graus centígrados. E que essa facilidade com que a água humana se rearranja tem muito a ver com essa condição, né, de instabilidade da água que pode ser moldada, então, pelos pensamentos e pelas emoções. Então, eu queria, assim, confirmar como é que o senhor vê como é que é feita essa influência do pensamento na água? É aproveitando essa instabilidade das conexões entre as moléculas da água? その知識はありません。だけど、今初めてそれを聞きまして、なるほどなと思いました。 Olha, eu não conhecia, não sabia desse fato, né, científico, mas ouvindo de você agora, realmente eu acho que faz muito sentido. Porque pelas minhas pesquisas, eu sempre tenho notado que as emoções dos seres humanos, né, são muito instáveis também. E se elas são instáveis, é porque ou a água ela é instável nessa temperatura, ou é porque as emoções são instáveis, porque é que a água está ficando instável. Mas eu vou continuar minhas pesquisas agora com esse novo fato e esse novo conhecimento. Muito obrigado pela excelente pergunta, porque eu vou aplicar esse conhecimento a partir de agora. Nós estamos hoje, no nosso Papo Suprem, entrevistando o Dr. Masaru Emoto, que é um japonês que vem desenvolvendo um trabalho maravilhoso de pesquisa sobre a água e da relação entre a água e as emoções humanas. Ele é autor de diversos livros e aqui no Brasil ele já foi traduzido como A Mensagem da Água. A Mensagem da Água. E esse livro já foi traduzido em 45 línguas no mundo inteiro. Então é um grande sucesso porque justamente ele mostra o poder que nós temos de afetar as nossas emoções, justamente porque nós temos água no interior. Assim como o planeta é composto de água, nós também somos
resultado basicamente da água que está dentro de nós. Bom, então eu gostaria de perguntar, tanto o ser humano como o planeta tem aproximadamente a mesma proporção de água. Então nosso planeta também está sujeito vamos dizer assim, a vibrações e pode mudar, vamos dizer assim, tanto o seu clima como a sua estrutura em função do tipo de radiação que chega até ele. はい、全くそう思っております。これは私にはドレミファソラシド理論と言ってるんです。 Eu preciso esclarecer último ponto que ele falou, mas antes disso eu vou falar. Eu concordo plenamente com o que você tem falado e eu entendo e eu tenho uma teoria que eu chamo de teoria do Ré Mi Fá Sol. できていると思うので、そのバイブレーションが que tudo é feito por vibrações. Então, essas vibrações, pequenas ou grandes, elas estão por toda a Terra. E aí, as boas vibrações, elas transformam a Terra em algo melhor, e as más vibrações, elas acabam destruindo esse ambiente da Terra. Não só do universo, não só do planeta Terra, mas do universo como um todo. E ele disse, o nosso corpo humano é como se fosse um pequeno universo que também reage dessa maneira. Então nós podemos dizer que o conjunto dos pensamentos da raça humana afetam o nosso planeta. A qualidade ambiental e climática, enfim, a qualidade do planeta como um todo depende do tipo de pensamento, do tipo de emoção que os seres humanos exalam de uma forma integral, assim como um coletivo. はい、まさしく、例えば今70億の、Concordo plenamente com a sua posição. E eu penso assim, né, nós temos hoje 7 bilhões de pessoas no planeta. Se nós conseguíssemos fazer com que 1 bilhão de pessoas pensasse de maneira positiva, certamente o mundo caminharia nessa posição rapidamente, nessa direção rapidamente. Eu soube de uma pesquisa, um trabalho que vocês fizeram no Japão, que foi uma transmutação da qualidade da água da represa de Fujiwara, que ela estava poluída e pela ação do pensamento, né, de um grupo de pessoas, houve uma transformação, uma mutação da qualidade da água. Eu gostaria que comentasse isso. Não só eu gostaria de falar do Fujiwara, mas o maior lago natural do Japão se chama Biwa. E gostaria de falar sobre esse lago. Em 1995, 350 pessoas, especialmente selecionadas de várias partes do Japão, se uniram e se congregaram em frente ao lago. Um dos líderes espirituais, ele preparou um texto que se chama Kotodama em japonês. Kotodama significa palavras especialmente escolhidas pela qualidade de suas vibrações. E com isso, nós todos emitimos os sons e oramos pelo lago. Por que nós fizemos esse experimento no Lago Biwa? O Lago Biwa não é somente o maior lago do Japão, mas é também o lago que é considerado como a mãe de todos os japoneses, como se os japoneses tivessem nascidos desse lago. E nesses últimos anos, o lago estava emitindo odores muito desagradáveis, fruto da poluição industrial das empresas em sua volta. E eu organizei então esse conjunto de pessoas para vir à oração. E um mês depois da oração, uma importante notícia foi divulgada por todos os jornais do Japão.
o lago Biwa desse ano está muito estranho, porque não houve nenhuma reclamação de mau cheiro do lago. E ninguém consegue explicar por quê. Isso realmente aconteceu. Em termos de análises laboratoriais feitas, a dioxina como PCB, dois elementos químicos, desapareceram graças a essa oração. Como é que isso aconteceu? Né? Na minha percepção e interpretação, quando pessoas de espírito puro fazem a oração, elas se reverberam pelo universo, retornam e essas ondas conseguem purificar a água conseguiram purificar a água do lago. Nós podemos, assim, baseado nessa experiência, pensar que hoje nós temos então uma possibilidade de melhorar a qualidade de água do planeta como um todo, que a água é considerado o bem mais precioso hoje do século XXI, que até o século passado era o petróleo, que era considerado o líquido mais precioso. Agora a água está sendo considerada como o ouro branco, né? O ouro azul, aliás, o ouro azul. E então eu imagino que se houver uma determinação dos seres humanos de trabalharem nesse sentido, né, de usarem o seu poder mental, o poder através da oração, eles podem melhorar a qualidade de água do planeta e por conseguinte, também a qualidade da água dentro de seus seres. Eu concordo perfeitamente com a sua fala. Realmente, isso é possível. Se nós conseguíssemos que as pessoas tivessem esse pensamento no coração, essa mudança poderia ocorrer imediatamente. Quer dizer que existe agora uma base científica para comprovar essa relação entre a consciência do ser humano e o meio em que esse ser humano vive. Os yogis do passado sempre postularam que a consciência do yogi transforma a vida à sua volta. Agora nós temos uma base científica para comprovar esse ensinamento antigo, né, de que nós podemos, pelo pensamento, melhorar não só a qualidade da água, mas a qualidade de tudo aquilo que está à nossa volta. Eu acredito piamente que nossas experiências comprovam isso. Porém, os cientistas ainda não pensam assim. E é por isso que eu gostaria de conclamar os cientistas que têm simpatia pela causa a me ajudarem a comprovar por outros canais que a comunidade científica acolha esses fatos que nós já temos demonstrado em vários experimentos. Esse objetivo, eu estou planejando, com o apoio de várias pessoas, inicialmente algumas pessoas, a criação de um centro de pesquisas de águas aqui na região do Distrito Federal, próximo a Formosa, e gostaria de ter o apoio de todas as pessoas que pudessem vir a apoiar. Certamente terá o apoio da União Planetária e todo o nosso grupo de pessoas de boa vontade que estão muito interessados que isso possa, de fato, acontecer. Então, nós estamos no final do nosso programa e eu agradeço muito a sua presença aqui, Dr. Emoto, e espero que seja mais um passo de uma frutífera parceria nesse trabalho de reconstrução da humanidade e de elevação do ser humano. Então, muito obrigado. Muito obrigado. E aqui nós encerramos o nosso Papo Suprem e fiquem conosco nos próximos programas. Até a próxima.